converted into knowledge. We care. It shows. Country. Will remember nothing you have seen or heard here. A Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional está agora convocada. Os Estados Unidos e a União Soviética agora estão entre os principais artesãos da nova ordem internacional. Memorando, datado 19 de junho de 1964. Assunto: pesquisa e desenvolvimento soviético na área de direção e controle do comportamento humano. Pesquisas atuais indicam que os soviéticos estão tentando desenvolver uma tecnologia para controlar o desenvolvimento de padrões de comportamento entre os cidadãos da URSS de acordo com os requisitos politicamente determinados do sistema. O projeto supersecreto MK-Ultra, como era chamado, foi realizado pela CIA de 1953 a 1964. E quando finalmente veio à tona durante as investigações do Congresso de Comissão da Igreja em 1975, provou ser um dos episódios mais bizarros da história da CIA. Era frequentemente descartado como um esforço meia-boca de uma agência de espionagem paranoica da Guerra Fria. O público nem saberia sobre a existência do projeto até meados dos anos 1970. A NBC News tem uma nova informação sobre os experimentos mentais feitos há 20 anos sem o conhecimento do paciente. Experimentos financiados pela CIA. Foi decidido pelo mais alto nível da CIA para fazer testes em americanos relutantes. Eu espero que eu tenha um padrão moral razoável. MK era um criptograma para o Departamento de Serviço Técnico, sob a divisão clandestina da Ciência e Tecnologia da CIA. O enorme esforço experimental tornaria a ciência em uma arma psicológica, sob mais de 140 subprojetos. Mas era, na verdade, sobre controlar seres humanos, tanto individualmente quanto em massa, de todas as formas que os pesquisadores pudessem sonhar. O início do MK-Ultra transformaria em armas as técnicas exportadas pela grande ciência, que durante muitas décadas foram financiadas e promovidas pelas fundações Rockefeller, Carnegie e Ford, enquanto o público geral permanece em grande parte ignorante dos experimentos sinistros ocorridos sob o financiamento dos contribuintes e a portas fechadas. Os aspectos psicológicos de controle de comportamento incluiriam não apenas o condicionamento por repetição e treinamento, mas tais coisas como hipnose, privação, isolamento, manipulação de sentimentos de culpa, ameaças sutis ou em demasiado, pressão social e assim por diante. Se a CIA estivesse falando sério sobre seguir com a modificação de comportamento e controle da mente, então precisaria de uma equipe de investigadores sérios para realizar experimentos científicos sobre os próprios mecanismos, salientando o comportamento em si e assim a mente. E a pergunta é essencial: o homem é programável como uma máquina? Como uma máquina? Entre 1946 e 1953, a convite da Fundação Joshua Macy, cientistas de renome de várias disciplinas, incluindo Norbert Wiener, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin e John von Neumann, reuniram-se no Hotel Beechman, em Nova York.
O objetivo dessas reuniões confidenciais, posteriormente chamadas de conferências, nas quais ocasionalmente participavam funcionários da CIA, era desenvolver uma ciência que permitisse prever e controlar o comportamento humano. E assistir ao sistema eletrônico de processamento de dados em operação, você fica impressionado com quão poucas pessoas estão envolvidas. Esta impressão é enganosa. Há mais pessoas nos bastidores do que se vê à primeira vista. Durante o início dos anos 1950, o Dr. Reb tomou parte do projeto ultra-secreto da CIA, o Bluebird, que visava desenvolver técnicas para fazer as pessoas, abre aspas, cantarem como um pássaro azul, mesmo contra sua própria vontade. Conforme o experimento continuava, o Bluebird evoluiu rapidamente para o projeto Artichoke, que por sua vez evoluiu para o que se tornaria o MK-Ultra e subsequentes projetos encobertos depois disso. Uma pesquisa científica organizada encoberta já havia se iniciado anos antes, sob os auspícios de comitês governamentais e fundações privadas que levaram à Segunda Guerra Mundial. No início, uma série de cientistas sociais, psiquiatras e psicólogos foram escolhidos para conselheiros presidenciais do Comitê para a Moral Nacional, a fim de aconselhar o governo e militares em guerra psicológica em antecipação da entrada da América na guerra. O Comitê Moral realizou uma pesquisa aprofundada, em grande parte confidencial, em operações psicológicas, enfrentamento de propaganda inimiga, ao mesmo tempo em que assegurava o apoio do público americano à guerra através de propaganda doméstica. Boa noite. A Casa Branca revelou hoje que o programa de testes de drogas da CIA em americanos insuspeitos foi mais caro do que a agência havia admitido. A CIA secretamente canalizou dinheiro através de dezenas de fundações de pesquisa, faculdades, hospitais e clínicas. O Dr. Sidney Gottlieb, o homem no centro, foi o chefe químico na CIA responsável pelo projeto MK-Ultra. O Gottlieb, chefe da equipe dos serviços técnicos da divisão química, que assinou cada subprojeto MK-Ultra, foi dado imunidade completa em troca de seu testemunho perante o Congresso. Em recente depoimento, Gottlieb admitiu que a CIA estivesse interessada em amnésia retrógrada ou em apagar um período de tempo da memória de uma pessoa. Essa informação indica que a CIA estava interessada em aprender como apagar a memória. Seus antigos pacientes, parte do experimento financiado pela CIA, o MK-Ultra. Heard that it was the most brutal program under MK-Ultra. Like they had complete control over me. Os testes de drogas nos cidadãos americanos foram mais amplamente disseminados do que se acreditava anteriormente. Praticamente nenhum aspecto de potencial controle de seres humanos não foi testado. O trabalho foi feito pelo falecido Dr. Ewen Cameron. Envolveu o uso extensivo de drogas potencialmente perigosas, tratamento de choque elétrico excessivo e fitas com intermináveis mensagens gravadas para pacientes adormecidos. O Dr. Cameron queria apagar, reescrever e programar a mente e a pessoa com novos pensamentos e comportamentos. E ele usou o financiamento da CIA e da Fundação Rockefeller para fazer isso. O Cameron escreveu que esta era a forma de fazer mudanças controladas diretas na personalidade. Era nisso que você estava interessado? Ele diria repetidamente as palavras que de fato o indivíduo havia dito. E a ideia do Dr. Cameron, aparentemente, era que se alguém ouvisse isso por tempo suficiente, isso representaria algum tipo de colapso. E um colapso no sentido psicoterapêutico. Alguns ouviram a mesma mensagem 250 000 vezes. Leva mais de um instante para fazer uma verdadeira xícara de café. Além disso, a mesma tecnologia pode ser aplicada a abordagens mais sofisticadas, desde decodificar informação ou transmissão. As populações-alvo na batalha, nas mentes dos homens. Os arquivos da CIA que vieram a público foram mencionados em depoimentos por participantes do projeto, como o Dr. Charles Geschketer e o Dr. Robert Lashbrook como clichê. Os arquivos de mentira que o Dr. Geschketer anotou não valiam o papel no qual foi impresso. Então, conquanto nunca realmente saberemos os detalhes dos subprojetos do MK-Ultra.
O que podemos juntar dos tais arquivos, chamados arquivos clichês de mentira, são ruins o suficiente. A CIA tinha grande interesse em amnésia. O Subprojeto 23 testou os efeitos de certas drogas no sistema nervoso central em pacientes com câncer terminal. O Subprojeto 87 falou sobre a purificação de alérgenos de extrema alta potência com grande potencialidade. O Subprojeto 115 estudou o mentalmente perturbado e seu ambiente para obter mais informações sobre como influenciar o comportamento humano. O Subprojeto 40 investigou a viabilidade de aerossóis para entregar vários psicoquímicos de interesse da CIA em humanos não psicóticos. O Subprojeto 128 testou um método de indução hipnótica rápida, enquanto o Subprojeto 138 envolvia antenas para o corpo, marcação pessoal, medição de energia radiante e polígrafos remotos. Mas o meio mais promissor de controle mental seria amplamente subestimado, tanto nas audiências quanto na mídia. Existem 2 métodos principais de alterar ou controlar o comportamento humano. O primeiro é psicológico e o segundo é farmacológico. Nenhum dos métodos seria muito eficaz para indivíduos isolados em longo prazo. Em junho de 1951, uma reunião clandestina sobre projetos precursores do MKUltra, Bluebird e Artichoke foi convocada no Hotel Ritz-Carlton, em Montreal, para coordenar o que mais? Pesquisa do controle da mente. O professor Donald Hebb, que foi secretamente colocado à frente da pesquisa comportamental do Conselho de Pesquisa de Defesa do Canadá, foi um participante-chave, juntamente com 2 americanos identificados em notas de reunião simplesmente como CIA. O Dr. Hebb forneceu uma abordagem para as aplicações militares de confissões, interrogatórios e uso de coerção psicológica para mudar crenças e valores que se baseavam em privação sensorial. O caminho mais simples para a intervenção na mente de um indivíduo. Os aspectos psicológicos de controle de comportamento incluiriam não apenas o condicionamento por repetição e treinamento, mas tais coisas como hipnose, privação, isolamento, manipulação de sentimentos de culpa, ameaças sutis ou em demasiado, pressão social e assim por diante. Ele rapidamente recebeu amplo financiamento do governo canadense, um grupo de frente da CIA e fundações como a Fundação Rockefeller e a Ford, para testar suas teorias de privações sensoriais em estudantes de graduação voluntários da McGill. Parece que ele esteve em um acidente. Esse é um experimento que aconteceu na McGill University. Estudantes se voluntariaram a participar desse estudo de comportamentos humanos, sob monotonia extrema e prolongada. Eles foram isolados e imobilizados em um pequeno cubículo iluminado. Seus braços foram colocados em grandes tubos de papelão até as pontas dos dedos, com óculos difusores de luz em seus olhos. Os pequenos quartos eram à prova de som, exceto por um constante ruído gerado por um pequeno ar-condicionado. Essas condições continuaram 24 horas por dia, mesmo na hora das refeições. Não demorou muito para os sujeitos na caixa preta do Hebb colapsarem. Com a escrita de Hebb de um homem, a própria identidade do sujeito tinha começado a desintegrar. A extrema privação sensorial do experimento de Hebb se provou claramente devastadora. Poucos voluntários conseguiam aguentar por mais de 2 ou 3 dias. Era impossível para a maioria desses estudantes aguentar por mais de 24 ou 48 horas. Pelo menos 4 participantes do experimento de Hebb se referiu abertamente a isso como tortura. A monotonia por falta de estimulação sensorial foi muito mais do que mero tédio. Revelou uma mente que perdeu completamente o contato com a realidade. O psicólogo Georg Hebb e associados, que conduziram esses experimentos, descobriram que, ao privá-los de experiências sensoriais cotidianas comuns, os sujeitos começaram a perder contato com a realidade. O Dr. Hebb descobriu um limiar claro que altera a mente. Qualquer mente colapsaria em questão de dias. Muitos participantes alucinaram dentro de apenas 48 horas. Aqueles que resistiram começaram a ver coisas, escutar coisas. Alguns sentiram que sua cabeça havia se desconectado do seu corpo. Outros achavam que tinham 2 corpos. Um alegou que viu esquilos decididos marchando com sacos nos ombros, enquanto alegou ter sido atacado por sedimentos disparados de um foguete em miniatura. Hebb e seus pesquisadores concluíram que um ambiente sensorial em mudança parece essencial para os seres humanos, observando que, sem ele, um grande colapso no processo de pensar aguça o colapso psicótico, sendo rapidamente alcançado em alguns passos simples e baratos.
interconectividade no sistema nervoso que realiza contrações musculares ou inibições musculares inúmeras vezes, mantendo o corpo na linha para pegar a água que a mente quer beber. E se o cérebro funcionasse como um computador? Se assim fosse, ele poderia ser decodificado e reprogramado? Você pode ver disso que, se você souber quando fazer mudança e quais mudanças fazer, você pode continuamente derrotar as previsões. Este rotundo e notório gênio distraído havia construído a fórmula para o que ele chamou de cibernético. Uma frase que ele criou da palavra grega kubernetes, o timoneiro. Seu livro de 1948, aprovado pela Fundação Rockefeller e escrito principalmente por cientistas treinados, resumiu a cibernética como controle e comunicação do animal e da máquina. Sua popularidade desencadeou a sequência de 1950, o uso humano dos seres humanos, tirando a matemática pesada que delineava toda uma nova área. Nossa primeira missão foi comunicação, mantendo o sistema nervoso do arsenal da democracia. Foi durante esses anos entre a guerra e em uma reunião confidencial em Princeton que Warren McCulloch, em suas palavras, começou a conspirar com Rosenbluth e Freeman Smith nas reuniões interdisciplinares seguintes. No momento que a Conferência de Macy foi formada, em março de 1946, eles sabiam, em princípio pelo menos, que o cérebro e o computador tinham um elo em comum em seus sistemas de operação. Ambos funcionavam por meio de inputs e outputs, então a interface teoricamente deveria ser possível. Agora, a tecnologia da guerra proporcionou uma experiência única de pesquisar essas questões em termos práticos. Estas conferências cibernéticas reuniram inovadores das ciências físicas e biológicas com aquelas das ciências psicológicas e sociais, para lidar com, abre aspas, compreensivo estudo do homem. Assim, o núcleo central do grupo Macy expandiu para incluir Norbert Wiener, um professor de matemática do MIT e garoto prodígio que ganhou seu PhD em Harvard com a idade de 17 anos. E estudou com o matemático e filósofo político Lord Bertrand Russell, autor do livro seminal estabelecendo as regras modernas da lógica. John von Neumann, o imigrante húngaro e membro do projeto Manhattan, que se tornou pioneiro do computador digital. O computador eletrônico. E que usou a teoria dos jogos para analisar o pensamento estratégico da Guerra Fria. O matemático do MIT Walter Pitts. Matemática tem sido chamada de a língua universal da humanidade. Que foi autodidata em lógica e coautor em muitos estudos-chave em modelagem cerebral, junto com Warren McCulloch. Rafael Laurenti Dinó, do Instituto Rockefeller de Pesquisas Médicas, que obsessivamente registrou as ações potenciais de neurônios e notou a sua compatibilidade com eletrônicos e sistemas digitais. O sistema pede que a chave esteja quer para cima ou para baixo. O código pede um ponto ou um traço. O sistema cibernético de Norbert Wiener era a chave sobre o que eles deveriam fazer com os computadores digitais que desenvolveram. O método e o sinalizador são tais que devem ser alimentados no transmissor, numa série de decisões positivas. Eles tinham um mecanismo universal para criar comportamento de busca de metas, que fez das máquinas, e até mesmo pessoas, basicamente programáveis, sob a influência de um sistema de feedback. Wiener declarou: Os reflexos naturais existentes são essencialmente parte do mesmo mecanismo, que pode informar todas as atividades de propósito em autômatos. Alguém precisa meramente fornecer um circuito com receptores e efetores. Então, eles se tornam dispositivos de busca de metas. O presidente da conferência, Warren McCulloch, levou as coisas para um passo à frente, mostrando como a operação do cérebro humano pode ser representada por dispositivos elétricos de ligar e desligar. É parar ou ir. Ligado ou desligado. Ou nenhum. Seu estudo de 1943 com Walter Pitts
sobre o cálculo lógico da atividade neuronal, introduziu o conceito da rede neural e mostrou como a comunicação de neurônios pode ser modelada por um computador digital. The mind, in contradistinction to brain and behavior, emerged in the 1950s as a legitimate object of experimental research. The Neural Nets project of McCullough and Pitts spearheaded this cognitivist turn in the 1940s. Science of mind thus became a science of signals based on binary logic. Neural nets bridge the gulf between body and mind, matter and form. As comparações entre o sistema nervoso central como uma máquina eletrônica e o computador digital como um cérebro artificial resumiram as perguntas da lógica, matemática e a natureza da própria realidade. O instrutor de treinamento de guerra química de IEU era ninguém menos do que o professor Bertram Borden Boltwood, chefe do Departamento de Química e um especialista em guerra química. Boltwood, que veio de uma família rica de iniciados do Skull and Bones, estava na linha de frente da descoberta do mundo interior do átomo e o primeiro a descobrir evidências de decaimento radioativo de urânio no chumbo. Um iniciado escolhido, o professor Boltwood convidou o jovem McCulloch para sua casa para discutir a história oculta da ciência desde seus misteriosos primórdios. Foi pouco antes do fim da guerra que ele me convidou para sua casa, para uma conversa ininterrupta. Ele se lamentou comigo de seu crescente esquecimento e me pediu para passar uma noite, das 17 às 5 horas, com ele para iluminar o quadro maior. Ele me agarrou pela mão e me revelou atentamente a história oculta da ciência desde os seus misteriosos primórdios. O conhecimento foi transmitido através dos séculos e guardado de perto pelos iniciados. Entre Antigo Egito, Mesopotâmia, os fenícios, Babilônia e além. Todos compartilham as misteriosas chaves para governar as primeiras civilizações. A cibernética, no fundo, estes segredos herdados alimentaram as mentes dos antigos filósofos e matemáticos. E em seguida, a classe dos sacerdotes, sociedades secretas e as organizações líderes do homem instruído. Depois de resumir esta história do progresso científico, ele fez uma pausa. A sala ficou em silêncio e ele disse: se você quer ficar atrás da falsa explicação de como nosso mundo veio a ser como é, então você deve encontrar os fatos por si mesmo e não aceitar nada além de lógica e matemática.